Hoje, especificamente hoje, a gente vai ver aqui a parte 2 da nossa aula em Mapas Mentais de História do Brasil sobre economia colonial. Primeira aula, primeira parte, nós falamos da cana-de-açúcar, a pecuária, as drogas do sertão. Hoje a gente vai passar pela mineração, a gente vai passar pelo tabaco, a gente vai passar pelo algodão, tá bom? Então, tá bem completinha essa aula, é no formato de mapas mentais, eu tô com a voz meio anasalada, não se preocupem, mas ela tá bem completinha. E como é um mapa mental, eu deixo aqui na descrição para vocês utilizarem como vocês quiserem. Vocês podem baixar, primeiro link da descrição, tá? Vocês podem baixar, vocês podem reproduzir, vocês podem modificar para o estudo de vocês. Tá tudo certo, o importante é sair daqui entendendo, o importante é sair daqui aprendendo, tá bom? É o seguinte, também estou concorrendo ao prêmio IBEST 2024 para influenciador de educação e esse prêmio eu fico muito feliz, eu fico um pouco constrangido de ficar pedindo isso, mas é porque é só por um momento, é uma troca, que eu já falei isso para vocês, mas é um voto diário aí para gente, uma vez por dia você pode votar, fazer 3 votos em cada categoria, eu peço para que um desses votos seja para mim, vou deixar o link aqui no comentário, tá? O comentário fixado. Então, na aba aí, na parte dos comentários, vocês já vão achar o link, vocês podem ir lá e votar em mim. Agradeço pela confiança, pelo carinho, pelo respeito de sempre. Então, já vamos entrando aqui, já falei bastante. Vamos lá, então, para nossa. Opa, fiz tudo errado aqui, ó. Ó. Cadê eu? Ah, sim, né? Pô, deu tudo, eu não tinha programado aqui. Mas o que importa é que está aí. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Ok. Vamos lá, vamos falar então de economia colonial, parte 2 aqui. Primeiro a gente começa com esse quadro aqui com a mineração, daqui a pouco tem um mapinha que eu vou mostrar para vocês, então não se preocupem tanto. A gente fala da mineração, acho que é importante destacar que a gente ainda vai ter uma aula sobre sociedade mineradora, com tudo que aconteceu na sociedade mineradora, desde as revoltas, que é a casa de fundição, é, as casas de fundição, Revolta de Filipe dos Santos, qual que é a outra? É a Guerra dos Emboabas, tá? Aqui a gente vai estar falando, focando mais na economia, a importância dessa economia. A gente está no século XVIII, a descoberta do ouro em regiões, principalmente Minas Gerais, mas são assim, é o estado de Minas Gerais, a gente também teve ouro no Mato Grosso, no atual Mato Grosso, e no estado de Goiás. Esses 3 atuais estados, à sua época, pertenciam, na verdade, à capitania de São Vicente, capitania de São Paulo. Toda essa parte em vermelho que vocês estão vendo aí era a capitania de São Paulo. Lembrando que a linha do Tratado de Tordesilhas passava aqui, ó, tá? A linha do Tratado de Tordesilhas era isso aqui. Mas como eu já falei para vocês, se vocês estão espertos aqui na nossa aula, vocês sabem que nem sempre era respeitado. Na verdade, na maioria das vezes, o Tratado de Tordesilhas não era respeitado. Então, a capitania de São Paulo era muito maior do que se imagina, certo? Por conta da mineração, a partir de 1720, vai ser construída ou fundada a capitania de Minas Gerais, tá bom? Mas antes, na descoberta, final do século XVIII, início do século XVIII, final do século XVII, início do século XVIII, tudo isso aqui era pertencente à capitania de São Paulo. Isso gerou conflitos, inclusive, entre os bandeirantes paulistas contra os colonizadores portugueses. Porque os bandeirantes falaram, a gente vai extrair o ouro para a gente, porque está na nossa capitania. Aí Portugal questionava, mas o Brasil pertence a Portugal, vocês têm que pagar imposto para isso. Isso gerou uma guerra, né, a chamada Guerra dos Emboabas, que a gente vai ter essa aula quando a gente falar de revoltas nativistas e tal. Tá bom? Então esse é um passo importante aqui para a gente descobrir. O ouro ele vem pós-crise da cana-de-açúcar, após aí a União Ibérica e a invasão holandesa, quando a Holanda passa a bater Portugal na concorrência do açúcar. A cana-de-açúcar nunca deixou de cultivada, o açúcar nunca deixou de ser produzido e nunca deixou de ser exportado do Brasil para a Europa. Tá? Raras as vezes que ele teve um recesso, uma pausa, mas não era como antes. Entrou em crise, a mineração veio muito bem a calhar, inclusive é um período que a gente vai ter aula aqui também, que Portugal está devendo para
Inglaterra, que é o Tratado de Metton, em Panos e Vinhos, que é de 1703, no comecinho aí da sociedade mineradora, tá bom? Então parte desse ouro vai para pagar dívida e outra boa parte vai para não pagar a dívida, para enriquecer os cofres portugueses, tá? Então não vai achando que o ouro saía daqui e tudo ia para a Inglaterra. Ia também, mas ia muito para Portugal. Ok, então vamos lá para a gente passar das principais características. Aqui a gente vai focar bastante nos impostos, falando da economia mineradora. E quais são esses impostos do ouro, gente? Vamos lá. Primeiro, as pessoas confundem. Ah, professor, a casa de fundição que cobrava os impostos? Não, as casas de fundição são criadas em 1720 para fundir o ouro em barra, porque teve uma revolta chamada de Revolta de Filipe dos Santos ou Revolta de Vila Rica, podem chamar dos dois nomes, a gente também vai ter isso, é uma revolta nativista, que fez que, porque era proibido circular com ouro em pó em Minas Gerais. Mas as pessoas circulavam, os mineradores transformavam ouro em pó para poder burlar os impostos. E aí foi criado em 1720 as casas de fundição, foram criadas, porque todo o ouro tinha que ir lá e ser transformado em barra. A única forma de circulação era o ouro em barra, tá bom? Que era permitida a partir desse período. E quais eram os impostos que eram cobrados? Quem cobrava os impostos era essa instituição chamada de Intendência das Minas, tá? Então é a Intendência das Minas que cobra o imposto. Casa de fundição funde o ouro em barra, tá bom? Para não confundir. São 4 grandes impostos. O mais famoso de todos é o quinto. O que é o quinto? Ele corresponde a 20% do ouro de cada minerador, ou seja, a quinta parte. Todo ano o minerador tem que passar 20% do seu ouro para a Intendência das Minas. Tá bom? 20%. Aí se ele não tiver pouco ouro, ele só dá 20%, então beleza. Não, você tem que respeitar uma cota mínima. Existe um mínimo de 100 arrobas, que equivale a mais ou menos 1.500 quilos. 1.500 quilos de ouro é muita coisa. Minimamente por ano, então, 1.500 quilos de ouro. Minimamente por ano, o minerador, quer dizer que tinha muito ouro em Minas, principalmente na primeira metade do século XVIII, até ali 1760 você tinha muito ouro mesmo. Você tinha que passar 1.500 para Portugal, para a Intendência das Minas, tá bom? Esse imposto não foi criado durante o século XVIII, esse imposto já existia lá atrás, sabe onde? No período das capitanias hereditárias, a gente já falou isso aqui, inclusive. Quando nós falamos sobre os forais. O que são os forais? São os direitos e deveres dos capitães donatários, lá em 1534. Lá já continha que se fosse encontrado ouro, tinha que passar 20% para Portugal. É que não acharam ouro, acharam agora. Então coloque em prática o 20%, o quinto, tá bom? Um outro imposto que a gente vai falar é a finta, que foi estabelecida em 1713. A finta é imposto fixo. Então, assim, não é 20%, não é nada. Além do quinto, eles acumulam, tá? Importante. Você tem que passar, o minerador tem que passar 30 arrobas por ano para Portugal. Geralmente os impostos são anuais, tá? 30 arrobas por ano para Portugal tem que ser passado fixamente. Depois, nós temos o imposto da captação, foi estabelecido em 1735. Ele era proporcional ao número de pessoas escravizadas pelo minerador. Então, se o minerador aí ele não é fixo, então isso depende. Se o minerador tiver mais escravizados, significa que ele tem mais condições de extrair mais ouro. Então, ele tem que pagar mais impostos anualmente, tá bom? Estabelecido um imposto para ele maior. Se ele tiver menos escravizados, ele paga um imposto menor, porque ele extrai menos ouro. De qualquer forma, é imposto, tá bom? E o imposto da captação já foi cobrado em provas, né? Falando, recai sobre os escravizados. É um imposto que define que recai sobre o número de escravizados do minerador. E o último imposto é a derrama. Senhor, derrama. Esse imposto foi cobrado só uma vez, em 1751, e ele foi cobrado justamente porque as cotas, principalmente do quinto, não foi atingida. Aquele 1.500 quilos de ouro anual, 100 arrobas. Os mineradores que não conseguiam atingir o quinto, em 1751, sofreram a ação violenta
da coroa portuguesa que entraram nas casas, pegaram todo o ouro que eles tinham guardado por direito, aqueles que estavam em barra de ouro, que era o restante deles por direito, até que atingissem o quinto. Se não tivesse mais, pegava objeto de valor, objeto de luxo, podia pegar uma fazenda de um minerador, por exemplo. Compreenderam? A derrama, então, eles chamavam de imposto abusivo e era um dos grandes temores da sociedade mineradora. A derrama é um dos grandes temores durante o período da Inconfidência Mineira, em 1789, que é um movimento elitista, certo? Que queria separar Minas de Portugal, mas que começou com o medo da derrama. Falou, a gente não tem mais ouro para extrair, o ouro entrou em decadência, o ouro acaba, você não planta ouro. E aí eles temiam uma nova derrama. Haviam rumores que poderiam ter uma nova derrama e eles perderiam suas riquezas conquistadas por família ou ao longo do século XVIII, tá bom? Ele foi cobrado apenas uma vez, mas era um imposto que estava sempre no radar da coroa portuguesa. Então tá aqui para vocês a mineração. Eu me arrisco a dizer que a cana-de-açúcar continuou sendo cultivada, ainda se exportava, não tanto quanto antes, mas continuava sendo exportada. Você tinha outras atividades econômicas, mas a mineração meio que veio para salvar Portugal economicamente no século XVIII. Salvar, assim, já estava quebradaço, estava agora já devendo para a Inglaterra, mas veio para salvar, dar aquele último respingo de Portugal. Quando o ouro acaba, você já pode definir, inclusive, que é uma crise colonial que vai levar, inclusive, à independência. Tudo vai juntando, tá? Tem questões políticas, tem questões econômicas e por aí vai. Vamos lá, então. A gente parte agora para a segunda atividade econômica que a gente tem aqui, que também é muito importante e muito pouco falada. Eu até pretendo fazer um vídeo só sobre ela especificamente, se vocês quiserem. Estamos falando do ciclo do algodão. Ele é bem amplo, tá bom? A gente está ali nos séculos 17, 18, 19, e ele passa a ter maior desenvolvimento, principalmente também após a crise da cana-de-açúcar. Então, quando a crise da cana-de-açúcar acontece quando, gente? Quando? No século 17, a partir de 1654, quando os holandeses são expulsos do Brasil e os holandeses passam a cultivar cana-de-açúcar e também extrair açúcar da beterraba no Caribe, nas Antilhas. E eles tinham um sistema de comércio mais avançado do que o de Portugal, o que fez com que Portugal perdesse no mercado internacional para os Países Baixos. Holanda, né? A gente fala dos holandeses, os batavos, né? Os Países Baixos. Como eu falei para vocês, nunca deixou de exportar açúcar, né? Agora falando de açúcar. Mas você precisava ter outras atividades econômicas. Então acontece principalmente nos atuais estados do Maranhão, antigas, né? Capitanias do Maranhão, Grão-Pará e Pernambuco, mas principalmente no Maranhão. Sabe quando a gente tem aquela revolta chamada de Revolta de Beckman, no século XVII, dos irmãos Thomas e Manuel Beckman? Essa revolta é feita muito por agricultores do algodão, produtores de algodão. O que acontece? Por que o algodão vai ser importante para a história do Brasil? Vamos lá. Por que o algodão é importante? Ele ajuda os agricultores no século XVII, com a crise da cana-de-açúcar, certo? Ele ajuda agricultores no século XVIII com a crise do ouro. Então, na segunda metade do século XVIII, você tem basicamente um novo boom. Boom é muito estranho falar, porque boom parece que então a economia é toda voltada para o algodão. E não. Era importante a exportação, representava uma boa parcela da exportação brasileira. E no século XIX também, no começo, principalmente no começo do século XIX, aí você vai ter uma crise, tá bom? Por quê? Revolução Industrial. Indústria têxtil. Mas vamos lá. O que a gente tem aqui para mostrar para vocês? A mão de obra é de pessoas escravizadas, tá bom? Se as pessoas têm dúvida, a mão de obra principal é de pessoas escravizadas nas lavouras do algodão. O mercado é internacional, abastecendo principalmente a indústria têxtil da Inglaterra. Se você lembrar, a Revolução Industrial começa no século XVIII, certo? A Revolução Industrial começa no século XVIII. A gente sabe disso. As roupas que os escravizados usavam no Brasil eram feitas de algodão. Então você tinha também um mercado interno para isso. Então, uma manufatura interna para isso. Mas, por exemplo, quando você tem a Revolução Industrial, a partir da segunda metade do século XVIII, o que acontece é que o Brasil passa a abastecer
a Revolução Industrial da Inglaterra com matérias-primas. Então é muito interessante falar isso, porque as pessoas às vezes acham que a Revolução Industrial, quando surge lá na Inglaterra, meu cachorro está latindo, surge lá na Inglaterra, vai para outras regiões depois, e o Brasil ainda não teve Revolução Industrial, então o Brasil nada tem a ver com a Revolução Industrial. Não, o Brasil está ligado a isso, apesar do Brasil não ser um país industrializado ainda. A gente ainda era um fornecedor de matéria-prima para a Revolução Industrial assim que ela surge. Olha o algodão aí. Através da mão de obra de escravizados, muita exploração, monopólio português. Mas o Brasil servia a matéria-prima para a Inglaterra nessas relações econômicas que estavam acontecendo. Tá bom? Então, a partir do século XVIII, você tem isso, as manufaturas têxteis inglesas. Ok. Só que, vamos lá, gente, 24% no século XVIII das exportações brasileiras vinham do algodão. Então você não pode descartar. É uma atividade econômica representativa. Tá? Ainda assim, eu vou falar para vocês, a cana-de-açúcar ainda era maior do que o algodão. Ela já foi muito maior, mas ela entrou em crise. Mas ela ainda era maior, ela dava um pouquinho mais de 30%. Mas o algodão, 24% das exportações brasileiras para o mercado europeu, sendo algodão, então dá uma importância, inclusive, para o Maranhão. Importância fundamental para o estado do Maranhão. Certo? E aí, daqui a pouco eu mostro o mapa das atividades econômicas. E aí a gente tem uma crise, esse não aqui é junto, né? No início do século XIX, a gente tem a decadência da cultura do algodão, não para também de produzir, mas a gente tem a decadência por conta da forte concorrência dos Estados Unidos, que antes já produzia algodão no período de colônia inglesa. Só que, vamos só lembrar, quero lembrar vocês aqui, que em 1776, século XVIII, Estados Unidos se torna independente da Inglaterra. Então você tem uma crise de abastecimento do algodão dos Estados Unidos à indústria têxtil britânica. Os dois países, os Estados Unidos se tornou um Estado nacional, um país que rompeu com a coroa britânica. Então, nesse processo, você tem uma pausa da exportação do algodão dos Estados Unidos para a Inglaterra. Compreenderam? E é aqui que o Brasil se fortalece no século XVIII. Porque o Brasil vira o grande fornecedor do algodão para a Inglaterra nesse período, porque os Estados Unidos, que antes fornecia, quando ele era colônia britânica, agora ele não é mais. E aí você teve uma pausa por conta do desgaste das relações entre esses dois países. Só que quando chega no século XIX, primeira metade, período joanino aqui no Brasil, tá? Período joanino aqui no Brasil. Os Estados Unidos, já com uma economia mais aquecida, mais fortalecida, e já passado algumas décadas da sua independência, ele retoma essas relações com a Inglaterra, essas relações comerciais, e volta a abastecer a Inglaterra com a produção do algodão, até mesmo porque nas manufaturas do próprio Estados Unidos também o algodão já é utilizado. Ou seja, você tem uma decadência agora da economia do algodão no Brasil no século XIX. Compreenderam isso? Não é difícil de entender, né, gente? Enfim, vamos para o tabaco, para a gente fechar essa aula aqui falando do tabaco. O tabaco que já era consumido pelos próprios povos indígenas da América, de origem americana, de origem andina, antes mesmo da chegada dos portugueses. E os séculos? Os séculos são 16, 17, 18, 19. Eu coloquei 3 pontinhos aqui justamente porque eles não pararam. Acabou a colônia, o tabaco continuou a ser cultivado no Brasil, na América em geral, e hoje abastece boa parte da indústria mundial, né? O tabaco virou um vício, certo? Mas durante o período colonial, as principais capitanias que produziram tabaco foram Pernambuco e Bahia. O tabaco foi muito utilizado até de forma muito maldosa por parte dos colonizadores, né? Se eu falar para vocês que na América Espanhola, os espanhóis, eles, em determinado momento, eles fizeram um monopólio do tabaco, até mesmo com as populações indígenas, que eram elas que conheciam e produziam antes mesmo da chegada dos espanhóis. E os espanhóis passaram a pagar os indígenas com seus serviços, explorar em troca de tabaco. Tabaco que era deles, certo?
O tabaco foi muito utilizado na indústria farmacêutica. Aí você fala, nossa, mas tabaco na indústria farmacêutica? É, outros tempos. Significa que dava certo? Não sei, mas aliviava as dores, certo? Então ele sempre foi muito utilizado na indústria farmacêutica. Quando a gente fala indústria farmacêutica, a gente está falando do mercado farmacêutico, antes mesmo da Revolução Industrial, tá bom? E aí, como eu falei para vocês, ele é originário da América. E aqui é um ponto, um passo muito importante falando aí do Brasil. O monopólio português no plantio e exportação. Então, Portugal passou a ter um monopólio do tabaco produzido no Brasil, plantio e exportação para a Europa. O tabaco entrou no mercado europeu com tudo, tá? Até hoje, né? E ele foi utilizado, como eu falei para vocês, na América Espanhola, foi utilizado como moeda de troca para a exploração do trabalho indígena. Especificamente, se a gente pensar num tráfico, no comércio transatlântico, ele foi tráfico também, né? Utilizado como moeda de troca para aquisição de escravizados trazidos da África por um processo que a gente chama de comércio triangular. Opa, comércio triangular. Vamos lá entender o que é o comércio triangular. Existem dois comércios triangulares. A gente vai falar aqui do comércio triangular de Portugal. Vamos lá, gente. O que é o comércio triangular? Existe um da América do Norte e existe o da América do Sul, América, né, o Portugal. Tá aqui, essa figurinha aqui que eu peguei lá no Instagram, que eu fiz faz tempo, mas ela é muito útil pra gente. O comércio triangular de Portugal. Aqui embaixo eu dou a especificidade para vocês, ó. A produção do açúcar e tabaco, tá? O açúcar também, mas aqui a gente está falando do tabaco do Brasil, era levado aqui, ó, para Portugal, certo? Que vendia esse tabaco para o restante da Europa, certo? Investia em produtos manufaturados, tecidos, produtos assim, sapatos, certo? Produtos manufaturados. Alguns produtos alimentícios também, com dinheiro da venda do tabaco, que vinha do Brasil, com a exploração no Brasil, certo? Esses produtos manufaturados que eram distribuídos pela Europa, é como se eles fossem trocados, então, por esse tabaco que era vendido na Europa, era como se eles trocassem por produtos manufaturados. Esses produtos manufaturados eram levados para a costa oeste africana e a extensão dos rios na África, em troca de com comerciantes, com postos de Portugal que tinham na costa da África, tá? Então você tinha lá, vocês lembram das feitorias? Portugal tinha feitorias na África, tinha feitorias nas Índias, tinha feitorias na China, tinha feitorias no Japão. Trocava com os feitores, com os comerciantes estrangeiros, portugueses que estavam lá na costa da oeste africana, que eles capturavam e aprisionavam pessoas na costa oeste africana e também já na África subsaariana, escravizavam. Lembra que a partir do momento que você escravizou, você está tornando ele uma propriedade pode ser vendida. Então eles trocavam com produtos manufaturados que vinham de Portugal, que para eles julgavam ser necessários para poder viver num continente distante de suas terras. E essas pessoas que eram escravizadas eram trazidas para a América, eram trazidas principalmente para o Brasil. Ao longo dos tempos de escravização de pessoas no Brasil, cerca de 4 milhões a 5 milhões de pessoas foram trazidas da África para serem escravizadas no Brasil. Então o tabaco ele contribui, assim como a cana-de-açúcar, mas aqui a gente está falando do tabaco, com esse tráfico de escravizados transatlântico, certo? De pessoas escravizadas. Então é uma atividade econômica importante do ponto de vista colonial, do ponto de vista metropolitano português. Tá bom? Então é isso, vou voltar para minha telinha aqui. Não deixe de votar lá no prêmio IBEST 2024. Eu estou contando muito com a ajuda de vocês, para mim é muito importante. Então eu fico muito feliz, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, esse material está aqui na descrição para vocês. É só baixar e utilizar como você quiser, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Vocês sabem que eu amo vocês, é de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui!